Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 10. Retrato do justo e do ímpio. Texto base, Provérbios 10. Tema: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Versículo 22. Leitura principal. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbio 10, 6. Comentário devocional. Provérbios 10 marca o início da segunda parte do livro, com declarações curtas e contrastes diretos entre o justo e o ímpio. É como se Salomão começasse a pintar um retrato em preto e branco, revelando o caráter e as consequências de cada tipo de vida. O justo é apresentado como alguém que fala com sabedoria, trabalha com diligência, é íntegro e prudente. Já o ímpio é marcado por mentira, preguiça, maldade e desprezo ao temor do Senhor. Este capítulo mostra que a sabedoria não é teórica, mas prática. Ela se revela em ações cotidianas, no modo como falamos, lidamos com o dinheiro, tratamos os outros e reagimos às dificuldades. A bênção de Deus está sobre o justo, não apenas no sentido material, mas como paz, proteção e propósito. Aplicação para a vida. 1. A sabedoria se manifesta em ações visíveis. É possível reconhecê-la. 2. O justo é lembrado com alegria, o ímpio é esquecido. Versículo 7. 3. A bênção de Deus não traz pesar, ela enriquece com paz. Oração. Senhor, forma em mim o caráter justo e sábio que te agrada. Que minhas palavras, atitudes e escolhas sejam reflexo do teu temor. Dá-me sabedoria para agir com integridade e viver de modo que tua bênção me acompanhe. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem interessante que tenta pintar um retrato do caráter humano. Vamos explorar o capítulo 10 de Provérbios. E para isso a gente tem aqui um comentário devocional que analisa esses versículos, né? Isso mesmo, um material bem focado. E a ideia central que essa análise destaca é aquela frase do versículo 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar o que esse capítulo revela, segundo essa leitura, sobre a diferença entre o justo e o ímpio e como a sabedoria se mostra na prática, no dia a dia mesmo. Exato. E o texto já começa assim, com os contrastes bem fortes, né? Tipo, o filho sábio dá alegria ao pai, mas o filho tolo dá tristeza à mãe. Sim, direto ao ponto. Ou aquele outro, as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga violência. São imagens bem marcantes logo de cara. Vamos olhar isso mais de perto. Com certeza. O comentário que a gente está usando, ele aponta que Provérbios 10 inaugura uma nova seção no livro. E a característica são justamente essas frases curtas, sabe? Que colocam as coisas em contraste. A análise até descreve como um retrato meio preto no branco do caráter. E, importante, das consequências de cada jeito de viver. Preto no branco. Gostei disso. E como seriam esses lados? Bom, de um lado, a fonte coloca o justo. E esse é associado com o quê? Com a fala sábia, o trabalho dedicado, a integridade, a prudência. Certo. Do outro lado, o ímpio. Esse está ligado à mentira, à preguiça, à maldade mesmo, e um ponto-chave que a fonte ressalta: o desprezo pelo temor do Senhor. Ah, esse temor do Senhor, que o ímpio despreza. O que seria isso exatamente segundo a fonte? É tipo medo ou é mais respeito? Ótima pergunta. Geralmente, no contexto de Provérbios, e como essa análise interpreta,
O temor do Senhor não é bem pavor, sabe? É mais um respeito profundo, reverente, pela sabedoria e pela orientação que vem de Deus. É uma postura de humildade, de querer aprender, de obedecer. Não aquele medo que paralisa. E o ímpio, então, nessa visão, ele rejeita essa base, essa referência. Entendi, faz sentido. E uma coisa interessante que a análise parece bater bastante na tecla é que essa sabedoria do justo, ela não é só teórica, né? Exatamente. Precisa ser visível. O comentário argumenta muito isso. A sabedoria se prova nas ações do cotidiano. Como a gente fala, como a gente lida com o dinheiro, como trata os outros, até como a gente reage às dificuldades, sabe? Não é só saber, é fazer. É a vida prática. Então quer dizer que, para essa análise, não são só aquelas grandes decisões morais que contam, mas as pequenas coisas do dia a dia, tipo a palavra que a gente escolhe, a tarefa feita com cuidado ou não, isso tudo vai moldando se a pessoa é justa ou ímpia. É por aí. É a soma dessas coisas que, nessa perspectiva do texto, define para onde a pessoa está indo. E é aí que faz o link com a bênção lá do versículo 22. Aquela da riqueza sem dor, essa parte me deixou curiosa. O que a fonte diz sobre isso? É só grana mesmo? Então, o comentário explora bem isso e sugere que essa riqueza vai além do material puramente. Incluiria também paz de espírito, sabe? Segurança, um senso de propósito na vida. E o ponto crucial, que a análise realmente destaca, é essa parte do sem dor. A bênção que é genuína, segundo essa leitura, ela enriquece a vida como um todo, sem trazer junto aquela angústia, ansiedade ou as consequências ruins que muitas vezes vêm com ganhos obtidos de forma errada, né? Que podem até parecer vantajosos na hora, mas cobram um preço alto no bem-estar depois. Faz todo sentido. É mais uma qualidade de prosperidade do que só quantidade, né? E essa leitura do comentário, ela tira mais algumas lições práticas, certo? Sim, sim. A análise aponta algumas aplicações bem diretas. Primeiro, isso que a gente já falou. A sabedoria se mostra nas ações. Ponto. Segundo, tem o versículo 7 que diz: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ou seja, o legado é diferente, né? De um lado, alegria e inspiração, do outro, esquecimento ou uma fama ruim. Certo, o legado. E terceiro, reforça de novo essa ideia. A bênção de Deus traz paz junto. É um enriquecimento sem sofrimento agregado. Agora, essa divisão tão marcada, né, esse preto no branco entre justo e ímpio que o comentário enfatiza, a fonte chega a comentar se existe meio termo, alguma área cinzenta, ou a ideia é mesmo esse contraste forte para ensinar? Olha, a análise que a gente está vendo foca bastante nesse contraste. A impressão que dá é que a intenção ali de Provérbios 10, como interpretado aqui, é justamente apresentar esses dois caminhos de forma bem clara, quase como arquétipos, sabe? Para destacar mesmo as consequências de cada escolha. A vida real tem suas complexidades, claro, mas o foco do capítulo, segundo essa leitura, é na clareza dos princípios e dos resultados. Entendido. Então, se a gente fosse resumir a mensagem central que essa análise tira de Provérbios 10, qual seria? Se a gente conectar tudo, o capítulo, nessa interpretação, funciona quase como um espelho. Ele está argumentando que as nossas escolhas, as ações do dia a dia, elas não são bobagem, sabe? Elas estão o tempo todo definindo quem a gente é e para onde a gente está indo. Ou para o caminho da bênção e da paz, que está ligado à justiça e à sabedoria prática, ou para as consequências negativas, que vêm com a impiedade, com a tolice. Ou seja, o peso das pequenas coisas, né? O caminho do justo, ele é construído ali, ó, tijolinho por tijolinho. Integridade, trabalho, palavra certa. E isso leva a uma vida que a fonte descreve como abençoada, em paz. Já o oposto, marcado por engano, preguiça, maldade, o resultado é ruim. A mensagem parece ser: presta atenção em como você vive cada dia. É isso. Exatamente isso. E, pensando nisso tudo, fica uma questão interessante para a gente refletir que talvez vá um pouco além do que a fonte diz explicitamente, mas que ela inspira. O comentário reforça muito que sabedoria não é só saber, é fazer. Aí, pensando nas características do justo que foram descritas, fala sábia, ser diligente, ter integridade, como seria possível cultivar isso ativamente no dia a dia? Não só evitar as coisas ruins do ímpio,
mas construir de propósito esses traços positivos. É algo para a gente pensar, né?